Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as mudanças que acontecem no corpo em função da ansiedade e do estresse. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se ver livre da ansiedade com dicas, sugestões, recomendações e uma análise do que é a ansiedade. Seu comentário aqui é muito importante, você sabe, então deixa aqui a sua pergunta, a sua dúvida, a sua necessidade e a gente cria uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e às terças, quintas e sábados acontecem as lives às 19 horas. Você sabe que os sintomas aí do estresse, eles são muito desconfortáveis e as pessoas sentem muita tensão nessa hora e ficam muito preocupadas sabendo o que pode estar acontecendo e na dúvida se realmente é ansiedade. Há muitas dúvidas, muitas incertezas, mesmo que a pessoa tenha feito aí muitos exames, elas continuam pensando, meu Deus, será que é ansiedade? E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí algumas informações sobre essas mudanças, esses efeitos que o estresse faz no corpo, para você entender o quanto é importante conhecer a questão emocional, psicológica, como ela interfere no nosso corpo e traz todos esses sintomas de uma forma muito forte e muito desconfortável. As mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais, o tempo todo você pode experimentar isso quando está sob estresse, sob ansiedade, em função dessa resposta ao estresse. E o corpo nunca escapa a essas mudanças que o estresse provoca. Então, de uma certa forma, para que o corpo funcione normalmente, ele vai verificar e regular automaticamente milhões de elementos biológicos a cada segundo. Isso ele faz reagindo às mudanças físicas, emocionais, depois ajusta a química do corpo em conformidade com essas situações. Ele vai efetuar verificações, equilíbrios contínuos, você sabe, de oxigênio, toda a química do corpo, do sangue, e aí você vai ter aí às vezes altos e baixos e outros não tão altos e baixos assim. Esse equilíbrio e constante ele é essencial para esse bom desempenho do bem-estar do corpo. Então, quando você come uma dieta equilibrada, quando você tem alimentos saudáveis, quando você mantém o estresse aí no nível aceitável, isso tudo vai ajudar o seu corpo a ter momentos de desempenho natural, normal. Então, é incrível mesmo como o corpo ele é capaz de conceber isso, né? Esse estado normal, de uma forma simplificada, é quando você tem aí níveis normais de açúcar no sangue, então você tem energia para poder fazer as coisas que você precisa fazer. O nível normal de açúcar no sangue é necessário para que o cérebro funcione normal. Um ritmo cardíaco normal também, que é o intervalo aí de 60 a 80 batimentos por minuto. Isso mantém as partes do corpo abastecidas com o fornecimento adequado de sangue, fornecendo aí às células alimento para elas metabolizarem e regenerarem. Ritmos respiratórios regulares, né? Isso ajuda o corpo a absorver o oxigênio, para você converter o açúcar no sangue em energia e ajuda o cérebro a funcionar normalmente e ele elimina produtos residuais como o dióxido de carbono do sangue. A respiração normal, que é tão bom, né, faz com que todas as partes do corpo estejam recebendo nutrientes e fornecimento de sangue necessário para o funcionamento normal. A digestão também, ela no ritmo normal equilibrado, os ritmos funcionais normais do corpo, eles vão permanecer e vão permitir ao aparelho digestivo digerir, processar e eliminar os alimentos que a gente ingere, a fim que a gente possa fornecer ao corpo nutrientes necessários para viver. Essa tensão corporal normal, que a gente mantém a nossa postura ereta, mantém a pressão arterial do corpo uma amplitude normal, uma infinidade e multiplicidade de outros processos ajuda muito o corpo a funcionar normalmente, né? E você sabe disso. Mas uma vez, quando tudo está em equilíbrio químico, esse é o estado normal. Agora, quando isso é afetado pela resposta ao estresse, a gente sabe que isso é tudo transformado de uma maneira muito assustadora às vezes. Então imagina aí que você muitas vezes foi pedido para você falar em público na sua escola, ou na sua família, ou de repente um casamento você vai discursar, ou numa igreja, e aí você tem que preparar e falar durante 45 minutos um assunto que você sabe pouco, você não domina, e aí se forem muitas pessoas, você vai ficar muito assustado, e as pessoas temem aí ainda mais falar em público que a morte, né? Tem alguns estudos que mostram isso.
Você concordou em fazer isso, a apresentação, e agora você tem a tarefa de aprender sobre o tema, de se preparar para a apresentação, mas só a ideia de você fazer isso pode deixar você muito nervoso. E cada vez que você pensa nessa apresentação em público, nessa exposição a público, você experimenta um pouquinho mais de estresse, e isso, claro, que é muito desconfortável. E aí o que vai acontecer é que sempre que você percebe que você está em perigo, quando a gente acredita que a nossa saúde e bem-estar estão sendo ameaçados, no caso, por exemplo, de uma apresentação em público, você pode sempre pensar um pouco de nervosismo. E esse nervosismo, ele vai desencadear esse alarme do estresse e a partir desse momento o corpo vai produzir automaticamente algumas reações ao estresse criada pela combinação do sistema nervoso, sistema endócrino, o cérebro, a adrenalina interagem automaticamente. A área da amígdala do cérebro, já falei aqui, é um órgão dentro do cérebro, ele vai determinar se a gente está em perigo ou não e o grau desse perigo, conforme a nossa percepção. Então, se você acha que essa apresentação é muito importante, você vai ficar mais tenso, a amígdala vai falar, opa, tem aí um perigo aí, e vai enviar uma mensagem para a área do hipotálamo, que é uma outra área do cérebro, que vai desencadear o alarme ou o estresse. Tá vendo, gente, como é que esse pensamento, essa preocupação, ela vai mudar o cérebro e vai mudar o seu corpo também? Esse alarme de estresse, ele vai soar e vai assinalar as glândulas suprarrenais, são glândulas em cima dos rins. E essas glândulas vão secretar os hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina, catecolaminas, cortisol e outras, e elas vão jogar esses hormônios na corrente sanguínea. Então veja, um simples acontecimento de uma apresentação em público, ou profissional, ou familiar, ou no grupo de amigos, já desencadeia todas essas mudanças no seu corpo. Não é fácil e é por isso que a gente está aqui para fazer com que você compreenda por que a ansiedade traz tantas modificações no seu corpo mesmo. Então é preciso ter em mente que a resposta ao estresse ela tem 2 graus. Perigos ligeiros e breves produzem uma resposta ao estresse, sobretudo a adrenalina, uma forma mais suportável. Perigos mais graves e duradouros produzem outra resposta ao estresse, sobretudo o cortisol. E esse sistema nervoso, que é o simpático, ele vai suspender as funções corporais não essenciais para aumentar as atividades das áreas do corpo que são necessárias para você lutar ou fugir. Lembra que eu sempre falo aqui desse mecanismo de luta e fuga do corpo. Esses hormônios de estresse, esse supercombustível do corpo, eles preparam o corpo para a ação. Elevar o ritmo cardíaco, bombear o sangue rico em oxigênio necessário para as partes do corpo que são necessárias para agir. Ela aumenta a respiração, o ritmo da respiração fica mais rasa e mais rápida para absorver mais oxigênio e eliminar os resíduos todos do corpo, assim que você produza um aumento do seu metabolismo. Vai produzir um aumento da pressão sanguínea, vai contrair a camada muscular nas paredes das artérias, ajudando a aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, para que ele possa funcionar melhor, para o coração, para os músculos, enquanto ele vai restringir o fluxo de sangue nos tecidos superficiais, mãos, pés e rosto. Então isso vai aumentar a sua transpiração, você vai eliminar mais água do corpo através da pele e não através dos rins, porque aí você não vai precisar parar para urinar enquanto você está numa situação perigosa e isso pode impedir a sua fuga. E vai converter o armazenamento do corpo de açúcar, o glicogênio, em açúcar no sangue, glucose, para um acesso mais imediato para a produção de energia a nível celular. Então, apertar os músculos do corpo vai tornar eles mais resistentes aos danos, proteger estruturas subjacentes e aumentar o tempo de reação, a fim de que você mova o corpo aí mais rápido e aí as tensões nos músculos eles vão ter 2 passos. Um primeiro, encurtar para um único passo do movimento do membro, poupando assim um tempo mais de energia. Outras mudanças são assim, o aumento dos sentidos, as pupilas elas vão dilatar, o tato, o paladar, o olfato, eles vão se tornar super sensíveis. Eles vão reduzir aí essa questão do foco para você ter mais clareza visual e evitar o embaçamento das lágrimas. Vai haver redução da produção de insulina para permitir um aumento da energia do seu corpo. E toda essa modificação ela vai colocar o sistema nervoso completo em alerta elevado. Níveis elevados de ansiedade, de medo, de apreensão são experimentados a fim de você ficar aí com alerta elevado por causa da precaução. Vai causar arrepios e cabelos do pé,
para ajudar você a manter a temperatura corporal. Os vasos sanguíneos apertados e o sangue desviado provocam o arrefecimento da superfície do corpo. Então vai fazer o abdômen ficar apertado, causando uma urgência para você urinar ou esvaziar os intestinos, de modo que você possa eliminar rapidamente qualquer alimento ou desperdício remanescente do corpo, porque você está aí preparando para lutar e fugir, não é? Relaxar a bexiga e apertar os músculos do esfíncter para que você não urine quando você está lutando ou fugindo. Vai suprimir o sistema imunitário e a resposta à dor para ajudar você a reduzir a dor e o inchaço que podem prejudicar a ação e a fuga. Vai suprimir o sistema digestivo, um sistema que não é essencial quando você está em perigo. Vai reduzir a saliva para ajudar você na supressão da digestão. Vai suprimir a produção de testosterona. Vai suprimir o sistema de crescimento, um sistema que não é essencial quando você está em perigo. Vai afastar o sangue do sistema digestivo para que ele possa ser utilizado em qualquer outra parte do corpo. O corpo não tem sangue suficiente para operar o sistema digestivo e o sistema músculo-esquelético ao mesmo tempo, uma vez que os ambos sistemas eles exigem grandes volumes de sangue. Portanto, o sangue é desviado entre dois sistemas, com o sistema músculo-esquelético a ter prioridade, e aí quando os músculos estão a trabalhar arduamente durante um período prolongado, os alimentos do sistema digestivo eles vão se sentar e às vezes as fezes vão fermentar, causando aí inchaço, dor e gás. Vai até aumento do seu fluxo sanguíneo também para o cérebro, que aumenta a percepção sensorial e o estado de alerta. Aumenta o oxigênio para o cérebro, o que também aumenta a percepção sensorial e o estado de alerta. Vai secar sua boca para reduzir a saliva, para ajudar você a reduzir a digestão. Vai aumentar o ácido clorídrico no estômago para acelerar os alimentos através do sistema digestivo. Vai aumentar a atividade de coagulação da mancha, se as suas hipóteses de sangramento podem ocorrer, por exemplo, no caso de um ferimento. O cortisol aumenta a criação de memórias emocionais de curto prazo. Então, para aprender rapidamente situações e circunstâncias que são consideradas perigosas, então você fica mais focado nas situações perigosas, por isso os pensamentos negativos, os medos aumentam tanto. E esse cortisol, que é esse hormônio do estresse, vai interferir com o início e a sustentabilidade do mecanismo do sono, para que você não adormeça quando você está realmente em perigo real. Gente, essas e muitas outras mudanças acontecem num piscar de olhos, é tudo muito rápido. Numa questão de segundos, nós estamos prontos para a ação, com base num alarme de estresse que ele dispara. Quanto mais alto for o alarme, maior é a mudança global. E olha que eu dei exemplo apenas de um falar em público, numa escola, num trabalho ou na família. Quer dizer, um tema que não é tão assim perigoso, mas que as pessoas morrem de medo de falar em público, né? Eu sei que eu treino muitas pessoas para falar em público e eu sei que essa sensação, frio na barriga, o mal-estar, aquela tensão nervosa, aquele nervosismo, isso tudo, a ansiedade, ela corre muito grande. Então agora que o corpo está pronto para a ação, ele tem duas opções. Uma, ele vai tomar a ação, lutar, ou ele vai fugir. Em qualquer dessas duas casos, o corpo está pronto devido à sua reação ao estresse. O corpo já foi preparado para uma dessas coisas. E uma vez que esse compromisso de falar em público ainda está a dias de distância, por exemplo, daqui a um mês e tal, você tem algum tempo para relaxar. Reconhecendo aí que você não está em perigo imediato, você pode relaxar um pouco, falar assim, olha, daqui a um mês que vai ser ainda, posso relaxar. E esse relaxamento ativa a resposta de repouso do corpo e o corpo decompõe-se naturalmente os restos dos hormônios do estresse, então vai permitir que o corpo regresse ao seu estado normal, tá? Por isso que a resposta de descanso é tão importante e eu falo aqui que a gente precisa trabalhar ela. Agora, vejam, é uma situação de falar em público que pode estar a um mês de distância. E muitas vezes quando está chegando a pessoa nem dorme direito porque ela está preparada, está nervosa para o dia seguinte. Então, o que é importante saber é que o corpo ele experimenta automaticamente uma mudança bioquímica em resultado desse alarme de estresse que soou. E para cada mudança de resposta ao estresse, o corpo necessita de um período de repouso para que ele possa regressar ao equilíbrio saudável. Então, níveis mais elevados de hormônios de estresse causam uma maior sensação de medo, de ansiedade, de apreensão e até de pânico, como efeito secundário. À medida que esses níveis de hormônios de estresse eles aumentam, o mesmo acontece com o medo dos nossos pensamentos. E aí quando a gente pensa no falar em público, vou imaginar que você tem agora 3 dias antes de falar.
Infelizmente a sua semana foi muito agitada, você não teve tempo para aprender um novo material. Cada vez que você pensa na próxima tarefa, você recebe um pequeno abanão de nervosismo. Esse nervosismo soa um alarme de estresse e depois produz automaticamente outra resposta ao estresse e hormônios de estresse associados. É por isso que sentiu o seguinte, olha, sentiu seu coração correndo, suando um pouco, tremendo um pouco, ficar um pouco nervoso ou sentiu uma necessidade urgente de ir ao banheiro. Essas e muito mais reações às mudanças de estresse. Depois, se você se acalma, você fala assim, ó, ainda faltam 3 dias. Ai, então não tem razão para eu me preocupar ainda. O seu corpo relaxa e regressa ao estado normal. Você dorme melhor e fica menos tenso. Mas agora vamos pensar que é o dia anterior. Então amanhã vamos dizer que você tem que falar em público. Um dia anterior ao seu discurso e você ainda não teve muito tempo para aprender um novo material. Assim você decide encher para aprender rápido e a pressão está aumentando. Você tem que aprender todo o material novo e preparar o seu discurso num só dia. Ufa, essa urgência ela vai desencadear um maior alarme de estresse e os hormônios de estresse voltam a entrar automaticamente na corrente sanguínea, exceto que dessa vez você não tem como se acalmar porque não tem mais tempo. O perigo é iminente, ele está ali acontecendo assim amanhã. Como resultado, você prepara e vai aprender um novo material, escreve a sua apresentação, faz as notas todas, depois você está finalmente pronto para o dia, né? E aí você tem todo esse resultado do sistema nervoso aí muito estimulado e isso traz uma série de hormônios, seus pensamentos ficam mais ansiosos, você lembra níveis de estresse aí, pensamentos, quanto mais aumenta o seu tom. E aí você tenta dormir, né? E sempre que você pensa sobre o seu discurso, você vai sentir onda de medo. E aí você pensa que tem mais dificuldade para dormir. A sua ansiedade, seus pensamentos são gatilhos aí que estressam mais ainda, são alarmes, produzem mais hormônios de estresse. Os hormônios de estresse são estimulantes e aí não importa que o corpo aí não consegue descansar, por mais que ele queira, e você lembra que realmente vai acontecer e você está ali com o olho todo paralisado, esticado automaticamente. Como resultado, essa pressão do evento de falar em público eleva os hormônios de estresse e seu corpo começa agora, em média, a aumentar cada vez mais do que a semana que estava atrás. Então isso significa que você tem aí, muitas vezes, um aumento, uma febre, que é normal nesse estado, você tem um aumento da resposta ao estresse e o seu corpo ele não tem tempo para descansar e não tem tempo suficiente nem para se reequilibrar. E isso vai significar que o seu coração vai acelerar um pouco mais, você vai suar facilmente, suas mãos e seus pés vão ficar gelados, mais que o usual, você vai ficar mais nervoso, você vai ter dor de cabeça, você pode sentir um pouco nervoso e agora você tem dificuldade para dormir. Esses sintomas todos são resultados dessa hiperestimulação do sistema nervoso do cérebro com níveis altos de estresse. E aí, depois de uma noite dessa que você fica meio acordado, o dia chegou. Então hoje é a apresentação sua. E, infelizmente você acordou cansado, você não conseguiu descansar à noite e aí você está muito cansado. E isso vai fazer com que as coisas fiquem mais difíceis de serem coordenadas, você vai ter um impedimento pela falta de sono e você vai estar mais agitado. Então você está aí no dia da apresentação, cheio de coisas na cabeça, pensando em muitas coisas, você não consegue se coordenar direito, você está um pouco confuso porque não dormiu direito, está mais agitado, você pode aí falar mais alto que o normal, seus nervos estão muito sensíveis e aí sua resposta de estresse está aí muito complicada, você não é capaz de encontrar suas anotações, você não consegue concentrar direito, nem pensar com clareza, o seu carro tem que pôr gasolina e você às vezes está atrasado e parece que seu dia aí vai ser um dia ruim, né? E aí você tem todas essas frustrações que provocam mais alarmes de estresse desencadeados pela raiva, pela frustração, pela impaciência, pela apreensão e pela agitação, resultando em mais respostas ao estresse. E depois de você talvez enfrentar um trânsito, você apressa para não se atrasar, tendo que se lembrar que vai pelo que você vai dizer, juntamente com o nervosismo associado a falar em frente das pessoas, e seus hormônios continuam a subir, seus hormônios do estresse estão subindo. Finalmente você chega à sala e tem 15 minutos antes do seu discurso. E agora você está realmente nervoso, está tremendo
e aí mais alarme de estresse está aparecendo. Você tem que ir ao banheiro com mais frequência, o seu corpo está aí eliminando os resíduos resultantes desse aumento do seu metabolismo, seu estômago está perturbado, você está aí agitando os ácidos gástricos que estão segregados no estômago, você fica tonto porque você está hiperventilando, respirando muito, experimentando aí um aumento da sua pressão arterial, do fluxo sanguíneo e do oxigênio para o cérebro. Você está suando, o corpo ainda está eliminando o excesso de água através da pele, você está tremendo, seu corpo está excessivamente estimulado, você não consegue recuperar o fôlego, aumentando a sua respiração, seu coração está disparado e o aumento do metabolismo, o seu corpo agora está mais sensível. E aí você sente alfinetadas, agulhadas nas suas mãos, o fluxo de sangue está restrito, você tem dificuldade de recordar o que você preparou, você não consegue concentrar ou pensar claramente à medida que essas áreas de racionalização e memória do cérebro são suprimidas, né? Todo o neocórtex aí, você tem uma sensação de asfixia na garganta, os músculos da garganta apertam, você fica mais nervoso, parece que você vai experimentar aí outras sensações mais difíceis. E essas sensações podem ser muito desconfortáveis e por vezes aí desconcertantes. Mas porque você sabe que está nervoso, você aceita aquilo como parte da tarefa que você está ali fazendo e você continua a se preparar para se apresentar. Independente de como você está sentindo, você precisa mostrar, e você tem um tempo e a distância do que vai ocorrer, os alarmes do estresse estão soando a cada momento, o seu corpo está em alta velocidade e quando você começa o seu discurso, você está muito nervoso ou nervosa. Mas à medida que você faz o discurso, você fala, você acaba se acalmando. Finalmente, seu discurso está terminado, você gostaria de pensar que apesar dos nervos, você fez um excelente trabalho, todos adoraram a sua apresentação e aposto que você está contente de ter acabado. Depois do seu discurso, todas as pessoas te parabenizam, você fica bastante aliviado, no caminho de volta para casa você percebe que o estresse acabou e é capaz de você se libertar e relaxar. Mesmo que o evento estressante tenha terminado, você pode continuar a experimentar algumas sensações prolongadas como resultado do estresse. Isso vai fazer com que você se sinta um pouco excitado. Mas à medida que o dia aí vai se aproximando do fim, vai diminuindo o estresse e você termina totalmente e agora o seu corpo ele é capaz de descansar e se recuperar. E se for dado o tempo suficiente, o corpo vai regressar completamente ao estado normal, pronto para a próxima rodada de estresse. Essencialmente, é isso que acontece biologicamente, se você não gosta de falar diante das pessoas, e a maioria das pessoas tem muito pavor disso, todas essas mudanças biológicas ocorrem como resultado do estresse, das respostas ao estresse. E lembra, o grau de resposta ao estresse, os hormônios do estresse resultantes, é diretamente proporcional ao grau de perigo percebido, o medo. Os alarmes mais dramáticos produzem respostas mais dramáticas ao estresse. E aí você pode isso parecer familiar para você, porque provavelmente você já passou por situações semelhantes. E essa elevação do estresse, ela não se deveu só a falar em público, ela poderia ter sido aí devido a alguma coisa que você passou, algum conflito, alguma notícia ruim que você teve, uma consulta médica, uma consulta ao dentista, algum procedimento ou cirurgia médica, um novo emprego, uma reunião de alta pressão, as crianças doentes, ou a visita que você está recebendo. Então, apesar de todos nós vivemos o estresse, a gente precisa lembrar que o estresse faz toda essa mudança biológica no corpo. Se a gente volta atrás e olha para as respostas do estresse que conduzem ao discurso lá, parecia que você tinha alguma coisa assim meio estranha. Então você pensa assim, olha, 6 dias antes de você falar em público, você deve ter pensado, a simples ideia do meu próximo discurso me deixou um pouco nervoso e meu corpo disparou todas essas alterações que você viu. 4 dias antes do discurso, faltam 4 dias, talvez você tenha pensado, nossa, meu próximo discurso 3 vezes durante o dia, eu vou pensar nele e cada vez isso me deixa um pouco mais nervoso, parece que está ali quase chegando. E aí, mais uma vez, não foi nada demais. 2 dias antes da apresentação, faltando 2 dias, você pensa muito mais vezes, 4 ou 5 vezes sobre o evento, cada dia por dia, e automaticamente seu estresse está ali cada vez mais acionado. 1 dia antes da apresentação, agora é o dia anterior, e à medida que o dia se desenvolve, você pensa mais naquilo, você fica pensando só nessa apresentação, isso vai produzir mais alarmes de estresse e as mudanças todas que eu falei. Quando você se prepara para dormir, você já vê que não tem mais tempo
E aí você espera ter uma noite de sono, mas você não tem porque está difícil concentrar e você fica calmo. E essa preocupação adicional, ela desencadeia um outro alarme de estresse aí para você. Então, repare que esse estado normal, ele se eleva lentamente ao longo do dia. Isso porque quanto mais você pensa no evento, mais se disparam alarmes de estresse, que você vai responder ao estresse, elevando o nível de hormônios de estresse aí. Quanto mais hormônios de estresse estimulam o corpo, você está no limite e vai ficar mais ansioso. Mais uma vez, mais nervoso, mais fácil de desencadear mais alarmes. Esses fatores podem ser um ciclo de alarme, alterações de medo, estresse e aí mais modificações ainda, né? Esse ciclo do medo. E aí no dia da apresentação você não teve uma boa noite de sono, você acordou cansado de novo aí, resmungado, e você está naquela situação que nós já falamos. Então, aí depois que você falou, você vai acalmar cada vez mais, né? Então, queridos, à medida que o estresse não aliviado aumenta, o mesmo acontece com a estimulação do sistema nervoso. E à medida que você tem mais estimulação de estresse, hormônios de estresse, aumenta também as reações do corpo, e as reações do corpo disparam como um gatilho aí, com muita facilidade, né? E agora você compreende tudo isso que está acontecendo no seu corpo, que é em função da ansiedade, e aí eu acredito que você possa entender, pelo menos compreender, por que você sente tantos sintomas aí no corpo e acreditar que é a ansiedade. E como você sabe, muitas pessoas aqui do canal, elas, por mais que elas tenham feito 4, 5 eletrocardiogramas, ecocardiogramas, às vezes 15 eletros, elas continuam não acreditando que é a sua ansiedade. Então esse vídeo foi para você ter cada vez mais essa clareza, que realmente uma preocupação, nervosismo do falar em público, por exemplo, talvez você deva ter experimentado, como ele cria todas essas alterações. Imagina quando você tem um problema financeiro, um desemprego, uma doença de uma família, a pandemia, a morte de um ente querido, como isso tudo mexe demais com o nosso metabolismo. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe. E se você ainda não assinou meu canal, assine aqui e aí você pode comentar, a gente criar essa comunidade onde uns possam ajudar aos outros. Bem-vindo ao canal.